Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante, seguindo os passos dos misteriosos magos do Oriente. Quem eram eles? Por que viajaram uma distância tão grande? E o que a história deles nos ensina hoje? Preparem-se para desvendar um dos relatos mais icônicos do Natal. A história começa com homens sábios, provavelmente astrônomos ou astrólogos da antiga Pérsia, que notaram um fenômeno celestial extraordinário. Uma estrela brilhante que eles interpretaram como o sinal do nascimento de um novo rei. Movidos por uma mistura de fé, curiosidade e conhecimento, eles iniciaram uma viagem longa e perigosa. Imaginem só, deixar tudo para trás para seguir uma luz no céu. Essa jornada, que os levou do Oriente até Belém, não foi nada fácil. Eles enfrentaram desertos, terrenos acidentados e a incerteza do desconhecido. Mas a determinação deles era inabalável, pois sabiam que estavam a caminho de algo grandioso. Ao chegarem a Jerusalém, a capital, eles naturalmente procuraram o rei no palácio. Perguntaram a Herodes: onde está o Requém, nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa pergunta causou um grande alvoroço. Herodes, um rei paranoico e cruel, ficou profundamente perturbado com a notícia de um rival ao seu trono. Ele convocou os principais sacerdotes e escribas para descobrir onde o Messias deveria nascer. Eles, baseados nas profecias antigas, responderam: em Belém da Judéia. Herodes, então, chamou os magos secretamente, pediu que o informassem quando encontrassem um menino, fingindo que também queria adorá-lo. Mas suas intenções eram sombrias. Os magos partiram de Jerusalém, e a estrela que viram no Oriente reapareceu, guiando-os diretamente até o local onde Jesus estava com sua mãe, Maria. A alegria deles ao ver a estrela parar foi imensa. Eles finalmente haviam chegado ao destino. Ao entrarem na casa, viram o menino e, imediatamente, prostraram-se e o adoraram. Aquele momento foi o clímax da sua longa busca. Eles não encontraram um príncipe num palácio, mas um bebê humilde numa casa simples. Mesmo assim, reconheceram a sua realeza divina. E então, eles abriram seus tesouros e ofereceram presentes significativos: ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um simbolismo profundo que revelava a identidade e a missão de Jesus. O ouro, um presente para um rei, reconhecia Jesus como o Rei dos Reis, o soberano de um reino eterno. Era um tributo à sua majestade e autoridade. O incenso, uma resina aromática usada em cerimônias religiosas e no templo, simbolizava a divindade de Jesus. Era um presente para um sacerdote, aquele que faria a ponte entre Deus e a humanidade, e reconhecia Jesus como o próprio Filho de Deus. Por fim, a mirra, uma resina amarga usada para embalsamar os mortos, era um presente profético. Apontava para o sacrifício de Jesus, sua morte e sepultamento. Era um reconhecimento de sua humanidade e da missão redentora que ele cumpriria. Esses presentes não eram apenas valiosos, eram uma declaração de fé sobre quem era aquele menino. Após adorarem o menino Jesus, os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes. Obedecendo a essa direção divina, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Essa parte da história nos mostra a importância de ouvir a voz de Deus e de ter a coragem de mudar de rota quando necessário. A jornada deles não terminou apenas com a adoração, mas com um ato de obediência que protegeu a vida do menino Jesus. Então, o que podemos aprender com os magos hoje? Primeiro, a lição da busca. Eles buscaram a verdade incansavelmente, guiados por uma luz. Isso nos inspira
a buscar a Deus com um coração sincero e curioso. Segundo, a lição da adoração. Ao encontrarem Jesus, eles se prostraram com humildade. A verdadeira adoração vai além de rituais. É um ato de rendição e reconhecimento da grandeza de Deus. Terceiro, a lição dos presentes. Eles ofereceram o que tinham de melhor. Isso nos lembra que devemos oferecer a Deus nossos talentos, nosso tempo e nosso coração, nossos próprios ouro, incenso e mirra. E por último, a lição da obediência. Eles ouviram a direção divina e mudaram seus planos. Isso nos ensina a estar atentos à orientação de Deus em nossas vidas e a ter fé para seguir por caminhos que talvez não entendamos completamente. A história dos magos é muito mais do que um conto de Natal. É uma poderosa narrativa sobre fé, perseverança, adoração e direção divina. Eles viajaram centenas de quilômetros, guiados por uma estrela, para encontrar um rei num lugar inesperado. A jornada deles nos convida a fazer o mesmo, a seguir a luz da verdade, a encontrar Jesus em nossa própria vida e a oferecer a Ele o nosso melhor. Que a saga desses sábios do Oriente inspire a sua própria jornada de fé. A história deles é muito mais do que um simples conto de Natal. É uma saga de fé, busca e revelação divina. Imagine só, observadores de estrelas, talvez reis ou sacerdotes de uma terra distante no Oriente, percebem um fenômeno celestial nunca antes visto. Uma estrela brilhante, diferente de todas as outras, surge no firmamento. Para eles, não era apenas um evento astronômico, era um sinal, uma profecia se cumprindo. Acreditavam que anunciava o nascimento de um novo rei, um rei de imensa importância para toda a humanidade. Movidos por essa convicção, eles preparam suas caravanas e partem para o desconhecido, deixando para trás o conforto de seus lares. A jornada deles não foi nada fácil. Pensem nas dificuldades. Meses de viagem por terrenos áridos, perigos de ladrões, a incerteza do caminho. A estrela era seu único guia. Ela os conduziu primeiro a Jerusalém, o centro do poder judaico. Lá, eles perguntaram com ousadia ao rei Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa pergunta causou um grande alvoroço. Herodes, temendo um rival ao seu trono, consultou os escribas, que apontaram para Belém, conforme as antigas profecias. E assim, os magos retomaram sua busca. Para a alegria deles, a estrela que viram no Oriente reapareceu e os guiou até o local exato onde o menino Jesus estava com sua mãe. Maria, ao entrarem na humilde casa, a cena deve ter sido tocante. Ali, diante de uma criança simples, aqueles homens sábios e poderosos se prostraram em adoração. Eles não viram um palácio ou um trono de ouro, mas reconheceram a realeza divina naquele menino. E então eles ofereceram seus presentes, que são cheios de um simbolismo profundo. O ouro, um presente para um rei, reconhecendo a soberania de Jesus. O incenso, usado nos templos, um presente para um sacerdote, apontando para a sua divindade e o seu papel como mediador entre Deus e os homens. E a mirra, uma resina amarga usada para embalsamar os mortos, um presente profético, antecipando o sacrifício que Jesus faria pela humanidade. Cada presente contava uma parte da história de quem era aquele menino. A história dos magos nos ensina lições poderosas sobre fé e adoração. Eles não hesitaram em seguir um sinal divino, mesmo que isso significasse uma longa e perigosa jornada. A adoração deles foi completa. Eles viajaram, buscaram, se prostraram
e ofereceram o que tinham de mais valioso. É um convite para nós também buscarmos a Deus com um coração sincero e disposto a entregar o nosso melhor. Depois de encontrarem Jesus, os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes. Eles obedeceram e voltaram para sua terra por outro caminho. Essa parte da história nos mostra a importância da direção divina. Assim como a estrela os guiou até Jesus, Deus continuou a guiá-los para proteger-los. É um lembrete de que, quando buscamos a vontade de Deus, Ele nos guia e nos protege em cada passo da nossa jornada. A jornada dos magos do Oriente a Belém é, portanto, uma metáfora da nossa própria jornada espiritual. Todos nós estamos em busca de algo maior, de um propósito, de uma luz que nos guie. A história deles nos inspira a olhar para o céu, a estar atentos aos sinais de Deus em nossa vida e a ter a coragem de seguir essa luz, não importa onde ela nos leve. A recompensa, como os magos descobriram, é encontrar a presença divina no lugar mais inesperado e experimentar a alegria de adorar o verdadeiro Rei. Que a perseverança, a sabedoria e a fé dos magos inspirem a todos nós. Quem eram esses homens? E o que os impulsionou a deixar tudo para trás e seguir um sinal no céu? Vamos começar explorando a identidade desses viajantes. A tradição popular os chama de reis magos, mas a Bíblia se refere a eles como Magoi do Oriente, uma palavra grega que pode significar sábios, astrólogos ou sacerdotes. Eles eram estudiosos dos céus, homens de grande conhecimento e possivelmente de alta posição em suas terras. Eles não eram judeus, eram gentios, o que torna sua busca por um rei judeu recém-nascido ainda mais extraordinária. A sua jornada mostra que o nascimento de Jesus foi um evento de significado universal, destinado a todas as nações, não apenas a uma. A peça central da sua jornada é, claro, a estrela. O que era essa estrela de Belém? Astrônomos e teólogos debatem isso há séculos. Seria um cometa, uma supernova, uma conjunção planetária rara? Ou, talvez, um milagre puramente sobrenatural, uma luz celestial enviada por Deus para guiá-los? O texto bíblico descreve a estrela de uma forma única. Ela aparece, desaparece e depois reaparece, parando exatamente sobre o local onde Jesus estava. Isso sugere algo mais do que um simples fenômeno astronômico. Independentemente da sua natureza exata, a estrela foi o mapa divino que os guiou numa viagem longa e perigosa. Imagine a coragem e a determinação necessárias para essa expedição. Viajar do Oriente, possivelmente da Pérsia ou da Babilônia, até a Judéia era uma empreitada monumental. Duraria meses, atravessando desertos e territórios desconhecidos. Eles não tinham um endereço, apenas a fé de que a estrela os levaria ao seu destino, o recém-nascido Rei dos Judeus. Essa jornada simboliza a nossa própria busca espiritual, a nossa procura por algo maior, seguindo os sinais que a vida nos dá, mesmo quando o caminho não é claro. A primeira parada deles não foi Belém, mas sim Jerusalém, o centro do poder político e religioso. Fazia sentido. Se um novo rei nasceu, o palácio do rei atual, Herodes seria o lugar lógico para procurar. Eles perguntaram abertamente: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa pergunta causou um grande alvoroço. O rei Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Herodes era um tirano paranoico e a notícia de um rival ao seu trono o deixou apavorado. Herodes, então, convocou os principais sacerdotes e escribas e perguntou-lhes onde o Messias deveria nascer.
Eles consultaram as Escrituras e citaram a profecia de Miqueias: "E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel." Com essa informação, Herodes chamou os magos secretamente e, fingindo interesse em adorar o menino, pediu-lhes que o encontrassem e depois o informassem, para que ele também pudesse ir adorá-lo. Claro, suas intenções eram assassinas. Os magos, sem saber da duplicidade de Herodes, partiram de Jerusalém. E então, a estrela que eles tinham visto no Oriente reapareceu, enchendo-os de uma alegria imensa. A estrela os guiou até parar sobre a casa onde o menino Jesus estava com sua mãe. Maria, ao entrarem, a cena que encontraram não era de um palácio real, mas de uma casa humilde. Mesmo assim, eles não hesitaram. Eles se prostraram e adoraram o menino. A sua longa jornada havia chegado ao fim. O seu ato de adoração foi profundo, reconhecendo a divindade naquela criança simples. Agora, vamos falar sobre os presentes. Eles abriram seus tesouros e ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Esses não eram presentes comuns. Cada um tinha um significado profundo, revelando a identidade e a missão de Jesus. O ouro era um presente para um rei. Ao oferecerem ouro, os magos estavam reconhecendo Jesus como o verdadeiro rei, não apenas dos judeus, mas do mundo inteiro. Eles estavam prestando um tributo real, honrando a sua soberania, mesmo que ele estivesse numa manjedoura ou numa casa simples e não num trono. Esse presente confirmava a sua linhagem real e o seu reinado eterno. O segundo presente foi o incenso. O incenso era uma resina aromática queimada nos templos como parte do culto a Deus. O seu aroma, subindo aos céus, simbolizava as orações do povo. Ao oferecer incenso, os magos estavam reconhecendo a divindade de Jesus. Ele não era apenas um rei, mas também Deus. Era um ato de adoração, um reconhecimento de que aquela criança era o Filho de Deus, digno de ser venerado. Este presente aponta para o papel de Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai. O terceiro presente, a mirra, é talvez o mais comovente. A mirra era uma resina amarga usada principalmente para embalsamar os mortos. Era um presente profético, prenunciando o sofrimento e a morte de Jesus, mesmo na celebração do seu nascimento. Este presente apontava para o sacrifício que ele faria na cruz pela salvação da humanidade. Revela a sua humanidade e a sua missão redentora. Portanto, os presentes dos magos encapsulam a identidade completa de Jesus, Rei, Deus e Salvador sofredor. Depois de entregarem os seus presentes e adorarem o menino, os magos prepararam-se para voltar e informar Herodes, como ele havia pedido. No entanto, sendo homens sábios e em sintonia com o divino, eles foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes. Obedecendo essa direção divina, eles voltaram para sua terra por outro caminho, frustrando o plano maligno do rei. Este ato de desobediência a uma autoridade terrena para obedecer a uma ordem divina é uma lição poderosa sobre discernimento e prioridades espirituais. Então, que lições podemos tirar da jornada dos magos para as nossas vidas hoje? A primeira é sobre a adoração. A sua adoração foi completa. Eles viajaram uma longa distância, se prostraram em humildade e ofereceram presentes valiosos e significativos. Eles nos ensinam que a verdadeira adoração exige esforço, sacrifício e a entrega do nosso melhor a Deus. Não é algo passivo, mas uma busca ativa e um ato de rendição
total. A segunda lição é sobre a generosidade e o significado dos nossos presentes. Assim como os magos, somos chamados a oferecer a Jesus os nossos próprios tesouros. O nosso ouro pode ser o nosso tempo, os nossos recursos e talentos, reconhecendo-o como o Rei das nossas vidas. O nosso incenso pode ser a nossa oração e adoração, reconhecendo a sua divindade. E a nossa mirra pode ser a nossa disposição para abraçar os sacrifícios e as dificuldades da vida cristã, unindo os nossos sofrimentos aos dele. Finalmente, a história dos magos é uma lição sobre direção divina. Eles seguiram uma estrela, ouviram as Escrituras e obedeceram a um aviso em sonho. Eles estavam abertos e atentos à orientação de Deus em cada etapa da sua jornada. Isso nos encoraja a procurar a orientação de Deus em nossas próprias vidas, seja através da natureza, da sua palavra, da oração ou do conselho de outras pessoas. Precisamos ter a sensibilidade para perceber os sinais que Deus coloca no nosso caminho e a coragem para segui-los, mesmo que isso signifique pegar outro caminho. A jornada dos magos é uma história de fé, perseverança e revelação. Eles nos mostram que, se buscarmos a Deus de todo o coração, nós o encontraremos. A sua busca pelo menino Cristo nos inspira a iniciar a nossa própria jornada em direção a Ele, oferecendo-lhe os tesouros do nosso coração. Quem eram esses homens sábios? A Bíblia, no Evangelho de Mateus, os descreve como magos vindos do Oriente. A palavra magos aqui não se refere a mágicos de palco, mas sim a uma classe de sacerdotes, astrônomos e estudiosos da Pérsia Antiga. Eles eram conselheiros de reis, intérpretes de sonhos e observadores atentos dos céus. E foi exatamente nos céus que a jornada deles começou. Uma noite, eles notaram algo extraordinário. Uma nova estrela, brilhante e única. Para eles, que estudavam as profecias e os sinais celestiais, aquela estrela não era um evento astronômico qualquer. Era um sinal divino, o anúncio do nascimento de um novo rei. Um rei grandioso, o rei dos judeus. Imaginem a coragem e a fé que foram necessárias. Eles não tinham um mapa, um GPS, apenas uma estrela para guiá-los. Eles deixaram para trás o conforto de suas casas, suas famílias e suas terras, e partiram numa viagem longa e perigosa. A jornada através de desertos e terras desconhecidas deve ter levado meses, talvez até mais de um ano. Eles enfrentaram inúmeros desafios, mas a convicção de que estavam a caminho de algo monumental os manteve firmes. A estrela era sua bússola, a sua promessa de que estavam no caminho certo, seguindo a direção divina para encontrar o Salvador. A primeira parada estratégica deles foi em Jerusalém, o centro do poder judaico. Fazia sentido, não é? Se um novo rei dos judeus havia nascido, certamente o rei atual, Herodes, saberia de algo. Eles perguntaram abertamente: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa pergunta, no entanto, causou um grande alvoroço. O rei Herodes, conhecido por sua crueldade e paranoia, ficou profundamente perturbado. A ideia de um novo rei, um rival ao seu trono, o aterrorizava. Ele convocou os principais sacerdotes e escribas e perguntou-lhes onde, segundo as profecias, o Messias deveria nascer. Os estudiosos da lei não hesitaram. Eles citaram a profecia de Miqueias: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com essa informação em mãos,
Herodes chamou os magos secretamente. Ele fingiu interesse em adorar o novo rei e pediu que, quando o encontrassem, voltassem para lhe contar onde ele estava, para que ele também pudesse ir adorá-lo. Mas suas intenções eram sombrias e mortais. Os magos, inocentes dos planos de Herodes, partiram de Jerusalém e, para a alegria deles, a estrela que tinham visto no Oriente reapareceu, guiando-os diretamente para o sul, em direção a Belém. A estrela parou exatamente sobre o lugar onde o menino Jesus estava. Imaginem a emoção, o alívio e a admiração que eles sentiram naquele momento. Após uma jornada tão longa e árdua, eles finalmente haviam chegado ao seu destino. A busca havia terminado. Mateus nos diz que, ao verem a estrela parar, eles sentiram uma alegria muito grande. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Eles se prostraram e o adoraram. Reis e sábios do Oriente, homens de grande poder e conhecimento, ajoelharam-se humildemente diante de uma criança numa casa simples. Este ato de adoração é um dos momentos mais poderosos de toda a narrativa. Então, eles abriram seus tesouros e ofereceram presentes. Não eram presentes comuns. Cada um carregava um significado profundo, revelando a identidade e a missão daquele menino. Primeiro, ofereceram ouro. O ouro era um presente para um rei, um símbolo de realeza e soberania. Ao dar ouro, os magos estavam reconhecendo Jesus como o Rei dos Reis, o governante supremo cujo reino não teria fim. Eles estavam declarando que aquela criança, nascida em circunstâncias tão humildes, era, na verdade, da mais alta linhagem real. Era um tributo à sua majestade. O segundo presente foi o incenso. O incenso é uma resina aromática que, quando queimada, produz uma fumaça perfumada que sobe aos céus. Desde os tempos antigos, o incenso era usado nos templos como parte da adoração a Deus. Era um símbolo de oração, sacrifício e divindade. Ao oferecer incenso, os magos estavam reconhecendo a natureza divina de Jesus. Eles estavam declarando que aquele menino não era apenas um rei terreno, mas o próprio Filho de Deus, digno de adoração e honra divina. Era um reconhecimento de sua santidade. O terceiro presente foi a mirra. A mirra é uma resina amarga, usada na antiguidade principalmente para embalsamar os mortos e como um analgésico. Era um presente profético e sombrio. Ao oferecer mirra, os magos estavam, sem saber completamente, apontando para o sofrimento e a morte que Jesus enfrentaria. Eles estavam prenunciando o sacrifício que ele faria pela humanidade. A mirra simbolizava sua humanidade, sua capacidade de sofrer e sua morte redentora na cruz. Era um reconhecimento do seu sacrifício final. Ouro para um rei, incenso para um Deus e mirra para aquele que morreria. Que presentes incríveis e cheios de significado! Após a adoração e a entrega dos presentes, a missão dos magos estava cumprida, mas a história ainda tem uma reviravolta final. Tendo sido avisados por Deus em um sonho para não voltarem a Herodes, eles tomaram um outro caminho de volta para sua terra. Eles obedeceram à direção divina, protegendo o menino Jesus da fúria do rei. Este ato final de obediência mostra mais uma vez a profunda conexão deles com o divino e a sua importância no plano de Deus. Eles não eram apenas visitantes, eles foram protetores e instrumentos da vontade de Deus. Então, o que podemos aprender com a jornada dos magos? Primeiro, a lição da busca. Eles eram buscadores da verdade. Eles não se contentaram com o conhecimento que já tinham, mas seguiram um sinal, mesmo que isso os levasse ao desconhecido. Isso nos encoraja a sermos também
buscadores, a mantermos nossos corações e mentes abertos para os sinais de Deus em nossas vidas e a termos a coragem de seguir para onde Ele nos guia. Segundo, aprendemos sobre a adoração. A reação deles ao encontrar Jesus foi de total humildade e reverência. Eles se prostraram em um mundo que muitas vezes valoriza o orgulho e a autossuficiência. Os magos nos ensinam que a verdadeira sabedoria se encontra na humildade diante de Deus. A adoração genuína reconhece quem Deus é e qual é o nosso lugar diante dele. Terceiro, a lição da generosidade. Eles não vieram de mãos vazias. Eles ofereceram o que tinham de melhor, presentes, caros e simbólicos. Isso nos ensina que a nossa adoração também deve ser expressa através da entrega, não apenas de nossos bens materiais, mas de nossos talentos, nosso tempo e nosso coração. Dar o nosso melhor a Deus, como um ato de amor e gratidão. E, finalmente, aprendemos sobre a obediência à direção divina. Quando foram avisados em sonho, eles não questionaram, simplesmente obedeceram e mudaram de rota. Quantas vezes em nossas vidas recebemos um empurrãozinho de Deus, uma intuição, e hesitamos? Os magos nos mostram a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus, pois Ele sempre nos guiará pelo caminho seguro. A jornada dos magos do Oriente a Belém é muito mais do que um conto de Natal. É uma história poderosa sobre fé, coragem, adoração e a busca incansável pelo divino. Eles seguiram uma estrela e encontraram o Rei do Universo numa manjedoura. A sua viagem nos inspira a iniciar a nossa própria jornada em direção a Cristo, a oferecer-lhe os tesouros do nosso coração e a permitir que a sua luz nos guie a cada passo do caminho. Quem eram esses magos? A Bíblia não diz que eram 3, nem que eram reis. Ela os descreve como magos vindos do Oriente. Eles eram provavelmente sábios, astrônomos ou astrólogos da região da antiga Pérsia ou Babilônia, uma área famosa pelo seu conhecimento avançado dos céus. Esses homens passavam as noites a observar as estrelas, interpretando seus movimentos como mensagens divinas. E um dia, eles viram algo extraordinário, uma nova estrela, diferente de todas as outras, que anunciava o nascimento de um novo rei para os judeus. Imaginem a coragem e a fé que esses homens precisaram ter. Eles deixaram tudo para trás. As suas casas, o seu conforto, a sua segurança, tudo baseado na promessa de uma estrela. A sua jornada não foi fácil. Viajar do Oriente até Jerusalém naquela época era uma aventura perigosa e longa, que poderia levar meses. Eles enfrentaram desertos escaldantes durante o dia e noites frias, além dos perigos de assaltantes e da própria incerteza do caminho. Mas a estrela era o seu guia, a sua bússola divina que os mantinha firmes no propósito. A primeira paragem deles foi em Jerusalém, a capital. Fazia todo o sentido, certo? Se o novo rei dos judeus nasceu, ele deveria estar no palácio real. Eles foram até o rei Herodes e perguntaram diretamente: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Esta pergunta causou um grande alvoroço. Herodes, um rei conhecido pela sua crueldade e paranoia, ficou profundamente perturbado. Ele não queria nenhum rival ao seu trono. Então, Herodes convocou os seus próprios sábios, os principais sacerdotes e escribas do povo, e perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Eles, baseados nas antigas profecias, responderam sem hesitar: em Belém da Judéia. Herodes, então, chamou os magos secretamente e tentou os selós para os seus próprios fins malignos. Ele disse-lhes para irem a Belém
encontrarem o menino e depois voltarem para lhe contar, para que ele também pudesse ir adorá-lo. Mas claro, as suas intenções eram outras. Os magos partiram de Jerusalém e, para sua alegria, a estrela que tinham visto no Oriente reapareceu, guiando-os até parar exatamente sobre o lugar onde o menino Jesus estava. Ao contrário do que muitas imagens mostram, eles provavelmente não chegaram na noite do nascimento, junto com os pastores. A Bíblia diz que eles entraram na casa e viram um menino com Maria, sua mãe. Isso sugere que já tinha passado algum tempo, talvez até 2 anos, desde o nascimento. A cena era simples, humilde, longe de qualquer luxo de um palácio, mas para os magos, aquele era o lugar mais importante do mundo. E ao verem o menino Jesus, o que eles fizeram? Eles prostraram-se e adoraram-no. Estes homens poderosos e sábios, que provavelmente eram conselheiros de reis, ajoelharam-se diante de uma criança pequena numa casa simples. Este ato de adoração é incrivelmente poderoso. Mostra que eles não estavam apenas à procura de um rei terreno, mas de alguém divino. E depois da adoração, eles abriram seus tesouros e aforezoram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Agora vamos falar sobre o significado profundo desses presentes. Eles não foram escolhidos ao acaso. Cada um deles revela uma faceta da identidade e da missão de Jesus. O ouro era um presente para um rei, era um metal mais precioso, simbolizando a realeza e o poder. Ao oferecerem ouro, os magos estavam a reconhecer Jesus como o Rei dos Reis, o soberano prometido que governaria com justiça e paz. Eles estavam a prestar-lhe uma homenagem real, declarando que, embora nascido em humildade, ele era o verdadeiro monarca. O segundo presente foi o incenso. O incenso é uma resina aromática que era queimada nos templos como parte dos rituais de adoração. O seu fumo que subia aos céus simbolizava as orações que ascendiam a Deus. Ao oferecerem incenso, os magos estavam a reconhecer a divindade de Jesus. Eles estavam a dizer que aquele menino não era apenas um rei, mas também Deus. Era um presente apropriado para um sacerdote, aquele que faz a ponte entre a humanidade e o divino. Este presente aponta para a natureza sagrada de Jesus. E, finalmente, a mirra. A mirra é também uma resina, mas com um propósito muito diferente. Era usada principalmente para embalsamar os mortos, preparando os corpos para o sepultamento. Era um presente amargo, com um cheiro forte, que falava de sofrimento e morte. Parece um presente estranho para dar a um bebê, não é? Mas os magos, de alguma forma, sabiam que a vida deste rei seria marcada pelo sacrifício. A mirra profetizava a paixão e morte de Jesus, o sacrifício que ele faria pela humanidade. Este presente aponta para a sua missão redentora. Assim, com os seus presentes, os magos pintaram um quadro completo de quem Jesus era: Rei, Deus e Salvador, sofredor. Depois de entregarem os seus presentes e de adorarem o menino, eles prepararam-se para voltar e contar a Herodes. Mas Deus interveio. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, eles retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Eles obedeceram à direção divina, protegendo o menino do rei ciumento. A sua jornada de fé terminou com um ato de obediência. Então, que lições podemos tirar da jornada dos magos? Primeiro, a lição da busca. Eles buscaram ativamente a verdade, não se contentaram em apenas ouvir falar. Eles seguiram a luz que lhes foi dada. Como nós, hoje, podemos seguir a luz da verdade nas nossas vidas? Segundo, a lição da adoração. Eles ofereceram o que tinham de mais valioso:
não apenas os presentes materiais, mas a sua própria reverência e o seu tempo. A verdadeira adoração custa-nos algo, o que estamos dispostos a oferecer. E terceiro, a lição da direção divina. Eles seguiram a estrela e depois obedeceram ao aviso em sonho. Estavam abertos e sensíveis à orientação de Deus a cada passo do caminho. Quantas vezes nós insistimos em seguir o nosso próprio mapa, em vez de procurarmos os sinais que Deus nos dá? A história dos magos convida-nos a ter um coração atento e um espírito obediente. A jornada deles, do Oriente a Belém, é muito mais do que uma simples história de Natal. É uma história sobre fé, coragem e a busca incessante pela verdade. Mostra-nos que Deus se revela a todos os que o procuram de coração sincero, não importa quão longe estejam. A estrela ainda brilha hoje, não no céu físico, mas nos nossos corações, chamando-nos para encontrar Jesus. O tributo real que os magos prestaram ao menino Cristo foi um reconhecimento da sua verdadeira identidade. Eles viram num bebê humilde o Rei do Universo, o Deus encarnado e o Cordeiro sacrificial. E depois de o encontrarem, eles nunca mais foram os mesmos. Regressaram por outro caminho, não apenas geograficamente, mas espiritualmente transformados pelo encontro. Espero que esta reflexão sobre a jornada dos magos vos tenha inspirado. A sua história lembra-nos que a busca por Deus é a aventura mais gratificante que podemos empreender, que também nós possamos seguir a nossa estrela, oferecer os nossos melhores presentes e permitir que o encontro com Ele mude a direção das nossas vidas. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias e significados profundos como este, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Deixem nos comentários o que mais vos impressionou na história dos magos. Vemo-nos no próximo vídeo.